Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, certo? Na aula de hoje, nós vamos resolver, a partir da página 77, até onde der aí os 30 minutos de aula, se terminarmos o estudo nessa aula, certo? Se não, próxima aula nós continuamos, certo? Como de costume. Mas antes, eu gostaria de fazer uma revisão sobre todos os conteúdos que nós vimos até aqui, certo? Nós começamos a estudar o capítulo 1 falando sobre energia. Eu falei para vocês que energia vinha do grego e significava trabalho. E a primeira fonte que nós, seres humanos, conseguimos ter de energia foi o fogo, certo? A energia ela é uma grandeza que nós não conseguimos definir de forma correta, certo? E a principal característica da energia é ser mutável. Ela pode assumir diferentes formas e a quantidade de energia no universo vai ser sempre a mesma, a partir da lei de conservação de energia, que vai dizer que a energia não se perde nem se cria, ela só se transforma, podendo ser armazenada, certo? A capacidade de transformação de energia é o que torna a natureza tão dinâmica, certo? E nós vimos alguns tipos de energia, como por exemplo a energia cinética, que é calculada. Energia cinética é igual a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, certo? A energia cinética é a energia do movimento e energia gerada em corpos em movimento e é proporcional à massa e à velocidade do qual o corpo se movimenta, certo? Se o corpo está parado, logo não existe energia cinética. Depois, nós vimos a energia potencial gravitacional, certo? Que é calculada. Energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, certo? E a energia potencial gravitacional vai ser a energia presente na gravidade, que vai existir entre a distância de um corpo até o chão, certo? Depois nós vimos a energia térmica, que é a energia existente a partir da troca de calor entre os corpos. Depois nós vimos a energia luminosa, que existem ondas eletromagnéticas, como por exemplo do Sol. Energia também das tecnologias aí do infravermelho, do micro-ondas, etc. Depois nós vimos a energia elétrica, que existe a partir dos movimentos ordenados de elétrons, formando correntes elétricas. Também vimos a energia potencial elástica presente nos aparelhos que podem se esticar, certo? E ela possui duas fórmulas principais para calcular a força da energia elástica, que é força igual a constante elástica vezes deformação da mola, e para calcular a energia potencial elástica, que é a energia potencial elástica igual a constante elástica vezes a deformação da mola sobre 2. Deformação da mola ao quadrado sobre 2, certo? Nós vimos ainda a energia em transformação, como por exemplo no nosso corpo. Nós comemos um alimento, ele vira energia química dentro do nosso corpo, e nosso corpo transforma essa energia química, pode transformar em energia mecânica, energia térmica, energia química novamente, de diversas formas. Depois nós vimos um pouco sobre fontes de energia, a diferença entre fontes de energia não renováveis e renováveis, certo? As não renováveis são aquelas fontes de energia que a natureza precisa de milhões e milhões de anos para produzir e o consumo humano é bem rápido, certo? Já as renováveis são aquelas que a natureza produz em grande quantidade e nós seres humanos consumimos bem devagarzinho, certo? Depois nós vimos um pouco sobre a eletricidade, certo? Falei para vocês que nós não inventamos a eletricidade já é um fenômeno natural, certo? Está relacionado a recursos tecnológicos, certo? A nossa vida, a nossa saúde, tudo isso hoje, atualmente,
está relacionado à eletricidade. A eletricidade, como eu falei para vocês, ela existe dentro dos nossos corpos, certo? E também na natureza, por exemplo, através de raios. Expliquei para vocês que raios podem ser divididos em duas partes: os relâmpagos e os trovões, certo? Os relâmpagos é a luz do raio, a parte luminosa do raio, e os trovões, a parte sonora do raio. Nós sempre vemos primeiro os relâmpagos e depois os raios. Depois escutamos os raios. Por quê? Porque a luz é mais rápida que o som. Logo, primeiro vamos ver a parte do raio visual, que é chamada de relâmpago. Depois vamos escutar a parte do raio sonora, que é chamada de trovão. Certo? E o raio vai ser uma descarga de tensão elétrica acumulada dentro das nuvens. Certo? Depois nós vimos o conceito de carga elétrica, que a carga elétrica é a carga que existe dentro de um átomo. Vimos que o átomo existe em duas partes principais. Quem lembra? Núcleo e eletrosfera. O núcleo, a parte interna, onde possui prótons e nêutrons, e a eletrosfera possui elétrons, certo? Nós vimos também que a eletricidade pode ser dividida em três grandes áreas: eletrostática, que estuda as cargas paradas; eletrodinâmica, que estuda as correntes elétricas, ou seja, os elétrons em movimentos ordenados; e o eletromagnetismo, que estuda a interação entre eletricidade e magnetismo, que nós vamos ver na próxima aula, certo? Estudamos sobre a eletrostática, que estuda as cargas elétricas que se encontram em repouso. Vimos que os sinais opostos são os sinais que se atraem e os sinais diferentes são os sinais que se repelem. E vimos também como podemos eletrizar um corpo de três formas: através do atrito, do contato e da indução. Onde o atrito é quando você flexiona um corpo no outro e ambos se eletrizam. Já o contato é quando você tem a passagem de carga negativa de um objeto para o outro, certo? E a indução é quando os dois objetos estão carregados, eles se atraem e trocam cargas elétricas, certo? Falei para vocês como calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, a fórmula que existe. Falamos sobre o princípio da conservação de cargas, onde eu falei que a eletricidade não pode ser criada e nem destruída, certo? Que todas as cargas são somadas se um local é isolado. Falamos um pouco também sobre o campo elétrico, que todas as cargas elétricas possuem um campo ao seu redor, certo? Também falamos sobre condutores e isolantes, onde condutores são responsáveis por transmitir a eletricidade e vão possuir uma grande quantidade de portadores de cargas elétricas que podem se movimentar com facilidade. Os exemplos que eu dei foram os metais, o grafite, os gases ionizados. Falamos sobre condutores metálicos, que são compostos principalmente por alumínio, presente nas fiações elétricas, certo? E eles são excelentes condutores metálicos, certo? Falei também sobre os isolantes elétricos, que isolante é tudo aquilo que possui dificuldade de conduzir eletricidade, como o ar atmosférico, o vidro, a borracha, a porcelana e o plástico, certo? Depois nós começamos a estudar sobre eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda as correntes elétricas. Vimos movimento ordenado de correntes elétricas, correntes elétricas significa movimento ordenado de elétrons, certo? Com mesma direção e sentido. Vimos que existem dois tipos de correntes elétricas, as contínuas e as alternadas. Vimos que existem os efeitos da corrente elétrica, como efeito térmico. O efeito térmico é de gerar calor quando a corrente elétrica está passando e é usada de forma favorável a muitos equipamentos eletrodomésticos em geral, como ferro de passar, chapinha, chuveiro elétrico, entre outros. Vimos o efeito luminoso, que tenho certeza que todo mundo, quando vai botar uma tomada, às vezes acontece dar um pipoco e você vê
um fiasco com a luz. Aquilo ali é o efeito luminoso da corrente elétrica. Vimos o efeito magnético, que é a criação de atração de metais ao redor. Vimos o efeito químico, que é a mudança química, principalmente de água, a partir da passagem de corrente elétrica. Depois nós vimos os tipos de geradores de energia elétrica. Eu falei para vocês que geradores vão ser qualquer coisa que vai transformar, ela não vai gerar energia, porque a energia não se produz. Ele vai transformar qualquer tipo de energia em em energia elétrica, certo? Então, os exemplos são energia mecânica, e você transforma energia mecânica em energia elétrica, gerador mecânico. Transforma energia química em energia elétrica, gerador químico. Transforma energia térmica em energia elétrica, gerador térmico. Transforma energia luminosa em energia elétrica, gerador luminoso, certo? Também transforma energia do vento em energia elétrica, gerador eólico, certo? Nós vimos um circuito elétrico, que vocês fizeram excelentes desenhos também sobre os circuitos, e ele é formado por 4 partes: gerador, condutor, resistor e interruptor. Muita gente só botou 3, mas ele é feito por 4 partes. Falei também que a energia luminosa da casa consome 20% de toda a energia elétrica de uma residência, certo? Depois nós resolvemos várias questões e depois começamos a estudar o capítulo 3 sobre energia elétrica e seus impactos socioambientais. Falei para vocês que não existe desenvolvimento humano sem consumo de energia, certo? E no Brasil, essa energia elétrica é produzida principalmente por hidroelétricas, certo? E nós falamos nessa aula sobre os tipos de fontes de energia. Falamos sobre fontes de energia renováveis, que é quando a matéria-prima não se esgota e não possui nenhum ou pouco poluente nos seus meios de produção, certo? O primeiro tipo que nós falamos foi a energia hidráulica, que é produzida a partir da força dos fluxos dos rios, certo? Entretanto, ela ainda possui pontos negativos, como alagar grandes regiões, destruir florestas de fauna, certo? Falamos sobre a energia solar, que pode ser captada de duas formas: a partir de meios térmicos, que você capta o calor emitido pelo Sol, ou você capta os raios emitidos pelo Sol, a partir de painéis fotovoltaicos, certo? Depois, nós vimos um pouco sobre a energia eólica, que utiliza a força do vento, coletada por aerogeradores, certo? Que eu mostrei para vocês a edição. Fernando de Noronha foi um dos primeiros locais do mundo a produzir energia eólica, e também possui pontos negativos, como a energia irregular, porque vai depender do período do ano que tem mais ou menos vento. Muda totalmente a paisagem, afeta a migração das aves, prejudica aí as ondas de rádio e tem impactos sonoros para quem mora próximo, certo? Falamos sobre energia geotérmica, que aqui no Brasil não existe, mas é um tipo de energia renovável. Energia de biomassa também, que é muito importante, que utiliza matéria orgânica como fonte. Falei sobre fontes não renováveis, principalmente como a energia produzida a partir do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, certo? E principalmente sobre a energia nuclear, que utiliza urânio, que é um metal radioativo, que possui inúmeras desvantagens, como é muito caro fazer e também pode gerar grandes prejuízos, certo? Depois, nós falamos sobre a energia elétrica sustentável. Falei que a energia ela é limitada, né? Essa energia elétrica é limitada e ela possui consequências. A energia elétrica favorece para o aquecimento global, a chuva ácida, as mudanças climáticas. Falta energia em algumas regiões, a destruição da camada de ozônio, certo?
E nós temos duas formas de auxiliar nisso, para que isso não aconteça, certo? O consumo consciente e o uso sustentável da eletricidade. Então, para isso é importante vocês terem 3 atitudes: atitudes ambientais corretas, atitudes justas e atitudes economicamente viáveis. Falei para vocês sobre os 12 princípios do consumo consciente, que são: planejar compras, avaliar impactos, consumir o necessário, reutilizar, separar o lixo, usar mais sua consciência, valorizar práticas conscientes, não comprar nada pirata, auxiliar na melhora dos serviços, divulgar o consumo consciente, cobrar dos políticos ações necessárias e refletir sobre suas atitudes, certo? Depois nós falamos um pouco sobre o selo Procel, sua história, etc. O que ele significa, nós aprendemos como se calcula a energia elétrica da sua casa, certo? E vimos as diferenças da bandeira: bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha, certo? E na aula de hoje nós vamos começar a resolver algumas questões, certo? Lá na página 77. Primeira questão aqui do Enem, um texto bem grande aí para assustar quem tem medo, mas é importante você ler tudo direitinho, certo? Ó, primeira questão. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas. Muita energia acho que é mais... em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005, enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, ou seja, acontecem pouco. Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações. Agora aqui a pergunta de fato. Em uma situação hipotética, optou-se por construir usinas hidrelétricas em região que abrange diversas quedas d'água e rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se: dentre as características aqui citadas, quais podem ser possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica, certo? Vamos ver. Poluição da água por meio dos metais da usina. Poluição da água não é algo que geralmente acontece aqui quando se vai construir usinas hidrelétricas, certo? A destruição de hábitats de animais terrestres, correto, é algo que realmente acontece muito, porque a usina hidrelétrica vai ocupar aquele espaço. Logo, os animais que vivem ali, animais e plantas, vão ser destruídos, certo? Podendo até causar a extinção de algumas espécies. O aumento expressivo da liberação de CO2 na atmosfera. Tem nada a ver com isso, não é isso? O consumo não renovável seria se fosse petróleo, gás natural, urânio ou carvão mineral, né, que são as fontes de energia não renovável. Mas como usinas hidrelétricas são renováveis, então logo essa alternativa aqui não tem sentido. O aprofundamento do leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho do rio anterior à represa aqui não faz nenhum sentido, certo? Então, a alternativa correta, letra B, certo? Segunda questão também no Enem.
Segundo dados do Balanço Energético Nacional do Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétricas, aí 80% de hidrelétricas, 19,9% termoelétricas e 0,1% de energia eólica. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear, e no Brasil quase não usa, 3,1%, e carvão mineral também quase não usa, 1,6%. Certo. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação de carbono liberado da queima de material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, essa molécula aqui, CH4, das hidrelétricas pode ser comparável às emissões de CO2 de termoelétrica. Ou seja, o que o texto está dizendo é: a hidrelétrica também emite CH4, que é uma molécula chamada de metano, que prejudica a camada de ozônio, certo? CH4. O texto está dizendo que ele se iguala, CH4, iguala a liberação de CO2 pelas termoelétricas, certo? Lembra-se que eu falei que as fontes de energia renováveis, elas não são isentas de poluição. Ela tem poucas, algumas têm nenhum tipo de poluição, certo? Pouco ou nenhuma. Aqui na termoelétrica, ela ainda pode ter algum tipo de poluição. Aí a questão vai pedir o seguinte: no Brasil, em termos de impacto dos fatores de energia no crescimento do efeito estufa, quando as emissões de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. A hidrelétrica não está fazendo nada para reverter o efeito estufa, certo? A emissão de gases. Então, essa aqui está errada. Letra B. Eficaz de energia, tomando-se o percentual da oferta e os benefícios verificados. Ou seja, essa alternativa está dizendo que é uma fonte eficaz de energia, não afetando ou tornando-se o percentual de energia e os benefícios verificados. Não. Letra C. Uma fonte limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis de gases de efeito estufa. Não, porque aqui diz, no texto mesmo, diz que altera aí o CH4, certo? O metano. Poluidora, colaborando com os níveis de altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta. Certo? No Brasil, se produz muita energia a partir de hidrelétricas. Logo, por ter uma produção, os pequenos poluentes que nós temos em outros países do mundo tornam-se muito grandes. Certo? Então, aí, letra D. Aí é a questão correta, certo? Vamos aqui para a terceira e quarta questão. Apesar do relativo declínio das últimas décadas, esse recurso natural continua sendo o mais importante fonte de energia na atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição da matéria-prima para inúmeros produtos, como borrachas sintéticas e o plástico. Certo? A descrição lida refere-se a gás natural tem como produzir alguma coisa? Não tem, tá? Xisto, também não tem nada a ver com isso, né? Xisto
que é o xisto bitumoso? O xisto é uma rocha que pode ser destrinchada ali, ver seus detalhes, e ele se compara ao petróleo, certo? Porque ele também é feito de muita matéria orgânica, assim como o petróleo também. Mas ele não tem nenhuma relação com essas características aqui. A água, impossível a água fazer plástico ou borracha, né, diretamente. O petróleo aqui, que é a questão correta, e o carvão mineral também não tem nada a ver. Todas as características daqui de não ser não renovável, aí a água é uma fonte renovável, certo? Então não poderia ser. Atua na produção de eletricidade, xisto bitumoso e gás natural e carvão. Não tem nada a ver com eletricidade, então só por isso você já acertaria a questão. Também, principalmente na questão de combustíveis. Gás ainda tem relação, né, com combustível, mas aqui de matéria-prima também seria e borracha. Seria o norte aí para dar para você acertar essa questão, certo? Então, letra D aqui na terceira questão. Quarta questão. É considerado fonte de energia renovável todo recurso que tem a capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação a seguir, estão listadas fontes de energias não renováveis, exceto, está perguntando aqui, fonte de energia renovável, então ele está pedindo a não renovável. Se eu botar aqui NR para simbolizar não renovável. Energia hidrelétrica renovável, eólica renovável, solar renovável, biocombustível renovável e gás natural. Está dentro dos 4 tipos de energia não renovável, que são petróleo, gás natural, carvão e energia radioativa. Certo? Então, aí a alternativa letra B aí da quarta questão. E para a última questão da aula de hoje, quinta questão, né? As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis. Pode ser um tempo pequeno, médio e longo prazo. De acordo com a extração e o consumo e a disponibilidade das alternativas a seguir, qual delas lista somente fontes renováveis de energia? Biocombustível renovável, petróleo e carbono mineral não renovável, energia solar renovável, energia eólica renovável, urânio não renovável. Urânio aqui já não renovável, gás natural não renovável e energia hidrelétrica renovável. Energia hidrelétrica renovável, energia solar renovável, biocombustível renovável, gás natural não renovável, energia eólica renovável e energia solar também renovável, certo? Então, a única que tem todas as alternativas com energias renováveis é a letra D, certo? Então, quinto aqui, letra D. Então, gente, recapitulando um pouco do que a gente viu nessa aula, resolvemos aqui 5 questões, certo? Da página 77, questão 1 e 2 do Enem, 3 e 4, certo? Um pouco mais detalhada, mais simples, e a 5 também, questões mais simples, certo? Na aula de hoje é isso, obrigado e até a próxima.